Bem-vindos. Dando continuidade à nossa disciplina Contratos e Convênios na Administração Pública, nós vimos nas duas primeiras aulas falando sobre contratos administrativos, conceitos, as cláusulas, as características, cláusulas exorbitantes, né? Alteração contratual, né? Extinção contratual, penalidades. Agora nós vamos falar um pouco, na nossa terceira aula hoje, falar de convênios e consórcios. Convênios é um tipo de contrato, só que eles têm uma finalidade comum, diferente do contrato, e cada um tem um objetivo. Convênios é o acordo firmado por entidades políticas de qualquer espécie, ou entre elas e particulares, para a realização de objetivos de caráter comum, recíprocos. É diferente do contrato administrativo em que o objetivo não é comum. Então, o convênio é firmado entre partes, né, entre entidades políticas de qualquer espécie, ou entre elas e particulares, né, todos com objetivo de caráter comum, né, diferente do contrato, onde o objetivo não é comum. Né. Então, um exemplo de convênio é o convênio de capacitação profissional, né, as faculdades, as universidades, os institutos, né, as universidades federais, estaduais, Instituto Federal, fazem convênio para capacitar o seu quadro docente, por exemplo, né, com bolsas de mestrado, firmam convênio com outras instituições, né, dentro do estado ou fora do estado, para capacitação profissional, né, qualificação profissional, educação continuada. Então, um exemplo de convênio. Consórcio consiste no acordo de vontades firmado entre entidades estatais da mesma espécie para a realização de objetivos de interesse comum. Né? Então, é um acordo de vontade firmado entre entidades estatais da mesma espécie. Né? São entidades, o consórcio é entre entidades estatais. O convênio ele pode ser firmado entre entidades políticas de qualquer espécie e entre elas e particular. Bom, segundo a disposição da Lei 8.666 de 93, a celebração de convênios e consórcios exige a elaboração de um plano de trabalho, que deve obedecer a algumas exigências, estabelecendo expressamente as seguintes informações. O convênio é um contrato. É um contrato. A diferença é que ele tem um objetivo comum, coisa que o contrato não tem. Então, ele tem que ter algumas informações necessárias no seu contrato, na sua formalidade, né, do convênio, para que ele se torne aplicável, né, que ele possa vir a acontecer. Então, quais são as informações que são estabelecidas expressamente? As informações que são expressas dentro de um convênio. A identificação do objeto a ser executado. O exemplo que a gente deu de educação continuada, então tem que estar constando dentro do convênio qual o objeto, né, a ser executado, né? Qual o tipo de educação continuada, qual o tipo de qualificação, de capacitação. Então, o objeto tem que estar bem descrito dentro do convênio. Essa é uma informação necessária. Outra, as metas a serem atingidas. Né? Qual é a meta, né? Capacitar todo o corpo docente, por exemplo, né? Capacitar uma parte da administração a conhecer um determinado programa. Né? Então, a gente tem que ter bem a informação que expressamente tem que estar no convênio, expressa, é as metas a serem atingidas. Quais as metas a serem atingidas? Outra informação importante do convênio são as etapas e as fases de execução. Quais são as etapas do convênio? Né? Saber quais são os funcionários que vão ser agraciados, que podem participar, né? Tem uma seleção dentro deles, né? Quais são as etapas, né? Etapa de execução. Depois disso, como é que vai ser executado o convênio, né? Onde é que vai ser, de que forma, se é por etapas, né? Se é de uma forma ininterrupta, também tem, assim como o contrato administrativo, tem que estar bem expresso isso no convênio. Uma outra informação que tem que estar lá é o plano de aplicação dos recursos financeiros. Como é que vai ser aplicado o recurso, o dinheiro? Né? Como é que ele vai ser gasto? Né? Quais etapas, quanto vai ser gasto, como vai ser gasto? Então, tem que estar constando essa informação lá no convênio, né? Que é o plano de aplicação dos recursos financeiros. Uma outra informação necessária, tem que estar constando no convênio, é o cronograma de desembolso. A administração vai desembolsar como? Qual o prazo?
né? Quais as etapas que eu vou ter o desembolso, assim como a aplicação do recurso, como ele vai ser gasto dentro do convênio, como ele vai ser aplicado, se é capacitação, então tem que ser aplicado nisso, não pode ser aplicado fora do convênio. Também o cronograma de desembolso, quando é que vai ser o desembolso? Qual o dia do mês que vai ter o desembolso, o repasse do convênio, né? Então tem que estar também constando direitinho essa informação no convênio, na formalidade do convênio. A previsão do início e do fim de cada etapa e da execução total do projeto. Então, queridos, no convênio também tem que estar bem explícito, bem explicado essa informação, né? A previsão de início, quando é que vai começar o convênio? Quando é que vai terminar cada etapa? É uma etapa de seleção, é uma etapa de treinamento, é uma etapa de... Então, quando vai terminar? Qual o prazo? Qual a data? Então, tem que estar previsto o início e o fim de cada etapa, assim como a execução total do objeto. O objeto é capacitar em um ano, então, qual o início e qual o fim desse ano? Quais as etapas? A etapa de cada etapa, a data de cada etapa do convênio tem que estar muito bem explicado dentro do convênio, né? O convênio é um contrato. Também tem que estar uma informação que é muito importante, tem que constar no convênio, é a comprovação, tratando-se de obra e serviço de engenharia, de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão previamente assegurados, né? Então, se a gente fez um convênio com uma entidade, por exemplo, uma instituição, ele vai capacitar e nós temos uma contrapartida, também o órgão que tem a contrapartida, ele tem que ter a comprovação, né, tratando-se de serviço de engenharia, de obra e serviço de engenharia, de que os recursos próprios da parte dele, né, para complementar a execução do objeto, estão devidamente segurados. Então, o convênio ele tem que estar muito bem amarrado, tem que saber o prazo, tem que saber qual objeto, identificar qual objeto, tem que saber as metas a serem atingidas com esse convênio, tem que saber as etapas e a fase de execução, quais são as etapas e como será executado o convênio, né? Tem que também ter essa informação do plano de aplicação dos recursos, como é que será aplicado o recurso do convênio, tem que ter também um cronograma de desembolso, quando é que vai ser as datas dos repasses, quando será repassado o convênio por cada uma das entidades, as parceiras do convênio, né? Tem que ter a previsão do início e fim de cada etapa, né? Assim como de todo o objeto, né? O objeto é capacitar, o objeto é construir, né? O objeto é desenvolver, o objeto é fazer um projeto, né? Então, tem que ter as etapas, as datas das etapas, tá? E a comprovação da contrapartida. Tratando-se de obra e serviço de engenharia, né? Tem que ter a comprovação dos recursos próprios, né? Que vão complementar a execução do objeto, né? Do objeto, né? Assegurado. Tem que estar assegurado essa contrapartida também, no convênio. Bom, o convênio tem algumas peculiaridades, tanto o convênio como o consórcio. Eles possuem algumas peculiaridades. Quais são elas? Os participantes não são denominados partes, mas sim partícipes. Contrato administrativo, nós temos as partes. A contratada, a contratante, que é a administração pública, e a contratada, né, que é a outra parte, são partes. No convênio, não. Assim como no consórcio, eles são partícipes, porque eles não têm objetivo, no contrato, eles não têm objetivo comum. E já no convênio tem, então eles são partícipes, porque tem que atingir o mesmo objetivo. É qualificação, então vamos qualificar e todo mundo vai ser qualificado. Os interesses são coincidentes e não opostos, como no contrato, que a gente acabou de falar, né? Então, é uma peculiaridade do convênio e do consórcio, é que os interesses eles são coincidentes, não são opostos. O interesse da administração, por exemplo, em capacitar, é o mesmo interesse da parte de ser capacitada também. Então, o interesse ele é comum. Poderá se constituir como um ato coletivo, né? Então, o convênio ele poderá ser um ato coletivo, ter uma coletividade, a participação na coletividade. Cada um colabora de acordo com sua possibilidade e a responsabilidade recai sobre todos, consistindo em uma cooperação associativa. Entretanto, não admite personalidade jurídica, não tem representante legal e nem órgão diretivo. Então, no convênio e no consórcio, né, como nós vimos aqui, eles não são partes, são partícipes. Então, cada um vai colaborar com a sua possibilidade, naquilo que eu tenho como colaborar. Eu vou entrar com uma contrapartida de capacitação de tanto, a outra parte pode entrar com tanto. Todo mundo vai colaborar com o convênio com o mesmo objetivo, né? A mesma finalidade, o mesmo objetivo comum. Admite-se denunciá-lo quando quiser. O convênio, quando quiser, ele pode ser denunciado, né? Pode ser suspenso,
né? Então eu posso denunciar ele quando quiser. É instrumento de descentralização, é forma de fomento, né? Então o convênio é um instrumento de descentralização, forma de fomento, de desenvolvimento, né? Então faça um convênio para capacitar, faça um convênio para elaborar projetos, faça um convênio para desenvolver uma estrutura, certo? É uma forma de fomentar, de desenvolver, né? Então é um instrumento de descentralização, descentralizar na mão da administração, ter parceiros nisso aí. Depende de autorização legislativa, obrigatórias quando necessário repasse de verba, não prevista no orçamento, e em qualquer caso, deve ser dada ciência à Casa Legislativa. Então o convênio ele depende da autorização do Legislativo. Quando é obrigatórias, é obrigatório quando necessário repasse de verba. Então vai ter um repasse, né, do poder público, vai ter um repasse de uma entidade, então ele tem que ter uma autorização legislativa. Em qualquer caso. As verbas só podem ser realizadas no próprio convênio e estão sujeitas a controle pelo Tribunal de Contas. Então, se tem um repasse, quando a gente fala no repasse de verba para um convênio, um determinado convênio, elas só podem ser realizadas dentro do próprio convênio, naquele objetivo. Então, se o convênio é capacitação, dizendo convênio para capacitar servidores, por exemplo, então as verbas têm que ser utilizadas, né, realizadas dentro do convênio. Ou seja, na capacitação dos servidores. Não posso realizar fora um outro objeto, mas sim dentro do convênio. E eles estão sujeitos ao controle pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é quem vai fiscalizar, controlar, né, os convênios, ver os convênios, ver se eles estão sendo, se o objeto é necessário, se as verbas estão sendo gastas no objeto, dentro do convênio, né, se está sendo tudo, que as etapas estão feitas corretamente, né, o prazo das etapas. Então, quem vai controlar isso é o Tribunal de Contas. Nos consórcios e nos convênios, aplica-se no que couber a Lei 8.666 de 93. Então, a lei da administração pública, ele é aplicado no contrato, tudo aplicado aos consórcios e convênios, né? Então, por quê? Porque o convênio ele é um contrato, né? O convênio nós vimos que ele é um contrato. A diferença é que o contrato, cada um tem um objeto comum, as partes têm um objeto comum. O convênio não. Eles têm o mesmo objetivo comum. Eles não têm cada um seu objetivo, eles têm o mesmo objetivo comum. E eles são partícipes, né? Não são partes. Cada um colabora com aquilo que lhe convém, que é a sua possibilidade de colaborar, né? Eles têm que ter um repasse de verba, esse repasse é autorizado pelo Legislativo, né? E tudo tem que ser informado ao Legislativo. E esse repasse terá que ser gasto com o convênio, dentro do convênio. Não pode ser gasto com outro objeto, mas sim com o objeto do convênio. Quem vai controlar isso aí é o Tribunal de Contas, né? Foi um convênio da Federal, da União, do Estado, né? Então o Tribunal Estadual é quem vai controlar esse convênio e esse repasse. E cabe ao convênio e ao consórcio tudo que couber a Lei 8.666 de 93. Toda a lei da administração direitinho cabe a eles também, né? Então, isso são os convênios e os consórcios. É um contrato administrativo, porém o contrato tem partes que tem cada um uma finalidade, um objetivo. Cada parte tem seu objetivo. No convênio eles têm um objetivo comum, tanto no convênio como no consórcio, um objetivo comum. Eu posso contratar com a administração como com um particular, o objetivo comum, né? Tem algumas informações que são necessárias, nós vimos aqui, como objeto, as metas, etapas, as fases, né? Como vai ser aplicado o recurso financeiro, tem que ter um plano disso aí, tem que ter um cronograma também de como vai ser os desembolsos, os repasses do convênio, e todo repasse ele tem que ser autorizado pelo Legislativo, né? Tem que ter uma comprovação também da parte, né, conveniada, são partes que têm o mesmo objetivo, tem que ter de cada um tem que ter uma comprovação do seu recurso financeiro, de que você tem capacidade de honrar com esse convênio no que diz respeito a obra e serviço de engenharia, né? E algumas peculiaridades que a gente viu do convênio, né? Não são partes, são partícipes, né? Interesse são comuns, é o mesmo interesse, são coincidentes, não são opostos. O contrato o interesse é oposto, né? No convênio o interesse é comum, há o interesse de qualificar, há o interesse de ser qualificado, foi o exemplo que a gente está utilizando aqui, né? Admite-se denunciá-lo, cada um colabora de acordo com as suas possibilidades, né?
não tem uma representação legal, não é? Ou nem um órgão diretivo, né? Como uma associação, mas não tem uma representação legal, é um instrumento de descentralização, é uma forma de fomento de desenvolvimento. E depende de autorização legislativa. Quando a gente fala em repasse financeiro, tem que ter uma autorização legislativa, né? E tudo tem que dar ciência à casa legislativa. As verbas só podem ser realizadas dentro do próprio convênio, não posso gastar fora delas, e tudo que diz a lei, né, o consórcio e os convênios, aplica-se à lei da administração normal aos consórcios e convênios.